Agora que a gente já viu os conceitos de currículo, já entendeu mais ou menos como é que funciona, a gente está pronto para falar um pouco sobre bases legais da educação. E por que essa relação entre esses dois assuntos? Por que é importante eu entender sobre lei? Eu não sou da área do direito, eu sou professora, eu sou pedagogo, por que eu tenho que conhecer a lei? Porque dentro de qualquer profissão que você atue, é importante que você conheça, ainda que em linhas gerais, a legislação que vai ali normatizar e orientar a condução da sua profissão, da sua atuação, daquele segmento em que você opera. Então, conhecer os documentos orientadores e as normas que vão organizar, ordenar e direcionar o andamento da educação também é papel do educador. Mas para isso, eu vou trazer esses conceitos de uma forma bem lúdica. Eu quero que você tenha uma noção mais prática, que você consiga ver um panorama de todas as leis trabalhando ali dentro da educação. Então eu vou começar da lei que vem lá de cima, que é a nossa Constituição, é a nossa Carta Magna, a lei maior. E aí ela é mais ampla, ela é mais geral. Depois, as outras leis e os outros documentos vão afunilando as orientações e as diretrizes para a educação. A Constituição vai falar sobre educação nos seus artigos 205 a 214. E ela começa justamente tratando a educação como um direito social. E, resumidamente, quando ela usa essa expressão direito social, ela quer dizer que é uma garantia do indivíduo, que não pode ser tomada dele, que não pode ser negada ao indivíduo. Então, essa obrigatoriedade de fornecer educação, ela promove a universalização da educação, que é a oferta para todos, sem nenhum tipo de discriminação. E aí a Constituição segue falando que a oferta da educação, ela é uma obrigação do Estado, mas ela também é uma obrigação da família, um dever da família. Então, o Estado está obrigado a oferecer educação, mas a família está obrigada a levar a criança ao acesso, ao encontro desse acesso à educação, sendo passível, inclusive, de punição, a gente sabe disso. E um outro ponto interessante que a Constituição fala é sobre a finalidade. Qual a finalidade da educação no nosso país? Ela usa o termo pleno desenvolvimento do indivíduo. E o que representa esse pleno desenvolvimento? É você desenvolver ele como cidadão e preparar para o mercado de trabalho. Então, independente de como a escola vai trabalhar os componentes, a metodologia que ela vai adotar, a finalidade de todas as escolas, públicas e privadas, é trabalhar esse pleno desenvolvimento do cidadão, desenvolvendo ele como cidadão e preparando ele para o mercado de trabalho. E quando você for passeando pelos artigos, você vai encontrar muito expressões como lei disporá, nos termos da lei. A Constituição traz algum assunto e ela fala que uma lei vai tratar sobre esse assunto. Por exemplo, questões sobre padrão de qualidade de ensino, formação do professor, o trabalho da gestão democrática. Todos esses assuntos, a Constituição já determinou ali, de forma geral, que eles precisavam acontecer dentro da educação, mas ela falou que uma outra lei ia falar sobre esses assuntos. Até pelo limite da Constituição, ela não tem como se exaurir em todos os temas. Ela precisa que outras leis venham chegando para trabalhar esses temas e para orientar como que eles vão ser conduzidos. É aí que entra a LDB e as outras leis que a gente vai conversar mais adiante. Um outro documento, uma outra lei que também vai falar sobre educação é o ECA. A partir do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ter informações sobre o direito à educação, ao acesso à educação. Muitas coisas que a gente vai ver no ECA também estão na Constituição, na LDB. Alguns conceitos se repetem. Uma lei ou outra trata de forma mais específica, mas se você ler LDB, Constituição, ECA, você vai ter uma leve sensação de que você está lendo a mesma coisa, tá? Mas você vai encontrar especificidades em cada documento que você tiver acesso. Então, começando falando sobre os objetivos.
O ECA fala sobre o pleno desenvolvimento, assim como a Constituição do educando. O que é o pleno desenvolvimento? É a capacidade completa, é o desenvolvimento perfeito da pessoa. Para isso eu preciso ter a passagem da educação básica, que é formada por educação infantil, fundamental e ensino médio, e também pela educação superior. Isso é muito comum de você ter contato nas provas de educação. Quando você tem acesso a todas essas etapas, você tem o pleno desenvolvimento, que você chega até o nível mais alto. Outro objetivo é o exercício da cidadania. Você vai ter o desenvolvimento do senso crítico, uma análise mais profunda, uma capacidade de exercer seus direitos como cidadão de forma correta, voto, capacidade para propor uma lei e, por fim, a qualificação profissional, que é essa preparação para o mercado de trabalho. E, em linhas gerais, o ECA ele se repete, Ele repete a Constituição. Não é que ele repete, ele reforça. Você vai ver muito uma lei fazer isso, uma lei mais específica fazer isso com uma lei geral. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que teve sua primeira versão lá em 1961 e vem sendo atualizada até hoje, ela traz algumas marcas importantes para que a educação caminhe para esse objetivo do pleno desenvolvimento do indivíduo, que são a implantação da gestão democrática, tirando esse aspecto da escola de cabide de emprego, de profissionais ocupando cargos por indicação. Essa ocupação passa a ser democratizada, vai ocupar o cargo quem realmente é capacitado e foi selecionado por um concurso para ocupar esse cargo. Tem a questão da universalização da educação, então vai ter educação básica gratuita para todos a partir de 4 anos. Também os 200 dias letivos ou 800 horas de aula anuais. Isso tira a criança da rua, que passava a maior parte do tempo na rua, e ela passa a maior parte do tempo agora na escola, facilitando inclusive o dia a dia daquela mãe que precisa trabalhar e não tem com quem deixar o filho. A gente tem que pensar nessas questões práticas também. A questão do núcleo comum curricular, para que todas as escolas tenham esse núcleo comum. A gente vai ver que no documento mais atual, que é a BNCC, que ela fala da Base Nacional Comum Curricular, ela é oriunda desse núcleo comum, que a LDB já tratava. E além do núcleo comum, a LDB também fala da parte diversificada, considerando que os aspectos no Brasil variam de região para região, de costume para costume, valorizando as culturas, valorizando as tradições. Então ela também trabalha essa parte diversificada. Além disso, ela trabalha também a questão da formação do docente em nível superior, trazendo aí um trabalho de mais qualidade, um professor que atua com mais propriedade na educação. Então, em linhas gerais, os aspectos que a gente pode destacar da LDB são esses, que é a gestão democrática, a universalização da educação básica e gratuita para todos a partir dos 4 anos, o mínimo de horas ou de dias letivos anuais, o estabelecimento de um núcleo comum de disciplinas, a abertura de espaço para se trabalhar a parte diversificada e a formação do docente em nível superior. Em 1998, a gente tem o documento chamado Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil. Não é uma lei, como o próprio nome diz, era um referencial. Ele trazia referências de como trabalhar os conteúdos daquela etapa da educação básica. Orientações sobre objetos de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. A criança ainda não era o foco do processo de ensino e aprendizagem. De certa forma, o foco estava no professor, porque ele era visto como detentor do conhecimento, que ia simplesmente transmitir esse conhecimento para a criança, esperando que ela respondesse a esses estímulos. Esse documento é dividido em 3 volumes. O primeiro volume é a introdução, o segundo
traz aspectos da formação pessoal e social, e o terceiro de conhecimento de mundo, trabalhando ali de 0 a 6 anos, que era a antiga estrutura da educação infantil. Hoje a gente sabe que vai só até 5 anos. E durante 20 anos foi o que regeu a educação infantil. Esse documento ele não foi descartado. Hoje a gente trabalha ele fazendo as devidas adaptações e adequações, porque a gente teve aí DCNE, as diretrizes, a gente tem BNCC, que é o documento mais atual e que é uma lei que a gente precisa respeitar. Em 2009, vem as DCNE, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Aí sim, é uma resolução, é uma lei, precisa ser respeitada. Ela já volta o foco para a criança, trabalhando toda a questão do desenvolvimento do pensamento científico, cultural, do contato com a natureza. O objetivo dessas diretrizes é orientar a execução das políticas públicas dentro da educação infantil e orientar também a elaboração, o planejamento, a execução e a avaliação da proposta pedagógica e do próprio currículo. Mesmo com o surgimento da BNCC, as diretrizes continuam valendo, as diretrizes ainda são um documento válido. Lembrando que tanto o DCN, as diretrizes, quanto a BNCC são resoluções. Então, mesmo com o surgimento da BNCC, as diretrizes continuam sendo um documento válido, porque as diretrizes trouxeram a estrutura para essa etapa da educação. E a BNCC veio detalhar os componentes dessa estrutura. Então, os documentos são complementares. Você vai ver, inclusive, estudando um documento e outro, que a BNCC repete até princípios das diretrizes, como o princípio do cuidar e educar, interações e brincadeiras, são princípios para conduzir essa etapa da educação infantil. A BNCC, que foi homologada em 2017, que traz a Base Nacional Comum Curricular, ela vai organizar a educação infantil em 2 eixos estruturantes, 5 campos de experiência e vai trazer 6 direitos de aprendizagem para as crianças nessa fase, nessa etapa da educação. Os 2 eixos estruturantes são interações e brincadeiras. Os 5 campos de experiência são o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses campos, apesar de parecerem bem específicos, eles não precisam necessariamente serem trabalhados de forma isolada. Eles podem ser misturados, eles podem ser mesclados. Lembrando que cada um desses campos vai ter os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E esses objetivos vão ser direcionados para cada uma das faixas etárias próprias dessa etapa da educação. A gente tem bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Uma outra inovação da BNCC é quando ela traz 6 direitos de aprendizagem. Esses 6 direitos simplesmente reforçam o que a gente sabe que é direito de toda criança, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Lembrando que a base, ela não representa o currículo. A base traz o que deve ser ensinado nessa etapa, em cada etapa da educação, e não como deve ser ensinado. O currículo é o caminho, é como. Então a escola, ela está livre para desenvolver o seu currículo, a sua proposta, para definir a sua metodologia, para definir como que ela vai trabalhar as diversidades locais. Em 97, voltando um pouquinho no tempo, em 97, a gente teve os parâmetros curriculares nacionais, que foi uma composição de documentos para orientar o trabalho do docente na atuação no ensino fundamental, que antigamente ia dos 7 aos 14, a gente sabe que começa com os 6 anos.
Então, ele dividia os conteúdos, distribuía os conteúdos em volumes: artes, ciências naturais, geografia, língua portuguesa, e assim ele ia trabalhando. Trabalhava em 6 volumes os conteúdos e trazia também os temas transversais, ou seja, de forma interdisciplinar. Ele ia dentro dessas disciplinas também encaixando o trabalho com conteúdos como ética, meio ambiente, questões culturais, sexuais, saúde. Os PCN dividiam os conteúdos tanto para facilitar o dia a dia da instituição, o trabalho do docente, como também para facilitar a elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Com a vinda da BNCC, os PCN não foram invalidados. A gente sabe que PCN não é lei, né? São parâmetros curriculares, eles são orientações, e BNCC é lei. Mas a gente pode criar uma composição, pegando ali, fazendo adaptações, né? Fazendo prevalecer o que tem na BNCC de atual. E assim, o que tiver de divergência entre PCN e BNCC, lógico, prevalece BNCC, que além de ser mais atual, é uma norma. Então a gente viu que PCN trouxe orientações para conduzir os conteúdos, para trabalhar os conteúdos no ensino fundamental. A gente viu um pedacinho da BNCC que trata sobre a educação infantil. Mais à frente, a gente vai se aprofundar na BNCC e ter uma visão mais ampla, tanto de como ela estrutura a educação infantil, como também o ensino fundamental. Mas para a gente concluir esse pensamento de leis que existem dentro da educação, vamos só mencionar agora o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que é uma lei. Ele reúne metas para a educação a serem alcançadas por meio de estratégias. Vamos recapitular de uma forma bem lúdica as bases legais da educação no nosso país? Imagina o seguinte: você quer construir uma casa. Essa casa precisa ser construída numa determinada rua, essa rua vai estar num condomínio e esse condomínio situado num bairro. Vamos imaginar que essa casa é o currículo que você vai construir. Lembrando que o currículo tem todos aqueles aspectos que a gente já estudou. Partindo então do conceito mais amplo, para a gente trabalhar essa comparação, o bairro seria a Constituição, o condomínio seria o ECA e a rua seria a LDB. São limites para essa minha construção. Para trabalhar a construção, a edificação da minha casa, do meu currículo, a minha fundação seria baseada em parâmetros RCNEI, VCNEI e BNCC. Lembrando também que eu ainda tenho o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Assim como DCNE e BNCC, o PNE também é uma lei. E o PNE trabalha a educação por meio de metas, que vão ser atingidas, alcançadas através de estratégias. Essas metas são erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, superar desigualdades educacionais, entre outras. Então, eu vi que dentro da educação, várias leis e documentos são utilizados como norteadores dessa construção de currículo, do trabalho dos conteúdos, do trabalho do docente, da elaboração da proposta pedagógica. Essas leis e documentos são a Constituição, que é uma norma, o ECA, que é uma norma, a LDB, que também é uma norma. O PCN não é norma, é orientação. RCNEI também orientação, DCNEI norma, PNE norma e BNCC é a norma mais atual que a gente tem e que deve prevalecer em tudo que ela for divergente das outras normas, porque ela é a mais atual, é a que está mais adequada para o contexto que a gente vive atualmente. Numa breve revisão, a gente pode resumir falando então que a Constituição traz aquela questão de que a educação é uma garantia fundamental para todos os indivíduos, que ela é um dever tanto do Estado quanto da sociedade e que ela tem como objetivo o desenvolvimento pleno do cidadão e a preparação para o mercado de trabalho. O ECA também trabalha a educação nas mesmas linhas da Constituição,
A LDB traz aquelas novidades de implantação da gestão democrática, a quantidade de horas e dias do ano letivo, a educação universalizada, educação básica e gratuita para todos a partir de 4 anos, a proposta de um núcleo comum curricular, que inclusive vai servir de base para a BNCC, o trabalho com a parte diversificada, que é algo que vai ter um espaço para ser analisado em cada realidade escolar, e a formação do docente em nível superior. E aí a gente parte para o PCN, que é a orientação de como os conteúdos vão ser trabalhados no ensino fundamental, orientando ali a atuação do professor e também a elaboração da proposta pedagógica. O RCNEI vem para estabelecer o que deve ser ensinado, mas não como deve ser ensinado. Então, a metodologia é algo bem particular de cada instituição. Lembrando que a RCNEI é uma orientação, assim como o PCN, não é uma norma. Aí vem de CNEI, que é um documento que já coloca a criança no centro do processo e garante o que ela tem de direito em termos de aprendizagem. Já é uma norma e é inclusive o que vai dar origem às linhas de orientação da BNCC. O PNE trabalha a educação a partir de metas que devem ser atingidas através de estratégias, e a BNCC é a norma mais atual que vai reforçar a concepção da criança como protagonista e vai trabalhar a educação dividida em campos de experiência, objetivos de aprendizagem, tudo isso baseado naqueles 6 direitos de aprendizagem que a gente já viu, e isso na educação infantil. E no ensino fundamental vai estruturar em componentes curriculares.